A graça e a paz do Senhor Jesus, irmãos. Boa noite a todos. Vamos dar início ao nosso momento de culto nessa quarta-feira. Eu quero convidar os irmãos a abrirem a sua Bíblia no Evangelho de João. Vamos ler a partir do versículo 1 do capítulo 1 do Evangelho de João. Nós temos já falado um pouco acerca desse texto nos últimos cultos, nas últimas reuniões, e hoje eu gostaria de falar um pouquinho mais também dentro desse texto de João capítulo 1. A partir do verso 1, diz assim: No princípio, aquele que é a palavra já existia. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ele existia no princípio com Deus. Por meio dele, Deus criou todas as coisas. E sem ele, nada foi criado. Aquele que é a palavra possuía a vida, e sua vida trouxe luz a todos. A luz brilha na escuridão, e a escuridão nunca conseguiu apagá-la. Deus enviou um homem, chamado João, para falar a respeito da luz, a fim de que, por meio de seu testemunho, todos crescem. Ele não era a luz, mas veio para falar da luz. Aquele que é a verdadeira luz, que ilumina a todos, estava chegando ao mundo. Amém, meus irmãos? Até aqui o versículo 9. Nós temos falado já nos últimos cultos, últimas reuniões, dentro desse texto. E, sobretudo, no nosso último culto, nós falamos sobre o versículo 9, quando o apóstolo João se refere a Jesus como sendo a verdadeira luz que ilumina a todos. E essa verdadeira luz estava chegando ao mundo. E hoje, irmãos, eu quero também falar aqui de um aspecto que João coloca aqui nesse texto. Ele cita o João Batista aqui nesse texto. E quando o apóstolo João cita o João Batista, ele cita no versículo 6, dizendo assim: Deus enviou um homem chamado João para falar a respeito da luz, a fim de que por meio de seu testemunho todos crescem. A fim de que por meio do testemunho de João Batista todos viessem a crer, mas a crer na verdadeira luz que é Jesus. Verso 8, ele não era a luz, mas veio para falar da luz. Então, aqui João, o apóstolo João, está apresentando o chamado, o propósito da vida de João Batista. Ao ser enviado por Deus, João Batista é enviado por Deus para que, por meio do seu testemunho, por meio da sua vida, sua pregação, muitos viessem a crer em Jesus Cristo. E João destaca, ele não era a luz. Ele não era a luz. Ele veio para falar da luz. E eu quero falar sobre esse testemunho de João Batista, meus irmãos, que deve ser o nosso testemunho. E se você ler o restante desse capítulo, você vai perceber que alguns líderes judeus, eles enviam alguns sacerdotes e levitas até João Batista para questionar João Batista. Quem é você? A pergunta feita por aqueles sacerdotes e levitas. Quem é você? E a resposta de João Batista é: eu não sou. Eu não sou. Da mesma forma que João começa ali se referindo a João Batista, dizendo ele não era a luz, João Batista começa dizendo eu não sou. João Batista começa dizendo eu não sou o Cristo. Eu não sou Elias. Eu não sou o profeta esperado. Então, aqueles homens, eles foram ali e eles queriam uma resposta. Então, no versículo de número 22, aqueles homens dizem assim: afinal, quem é você?
precisamos de uma resposta para aqueles que nos enviaram. O que você tem a dizer de si mesmo? Verso 21. João respondeu com as palavras do profeta Isaías: eu sou uma voz que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor. João Batista agora, ao se referir de si mesmo, ao referir-se de si mesmo, João Batista diz assim: eu sou a voz que clama no deserto. Oh, meus irmãos, como nós precisamos aprender com João Batista. Ele diz: eu sou a voz. Uma voz, irmãos, não aparece, ela só é ouvida, mas ela não é vista. Aquela voz que aparece, ela nos leva a ver, a entender, a compreender, a conhecer algo. João Batista disse: eu sou uma voz, a voz que veio preparar o caminho para que ele seja visto. Eu não sou aquele que veio para aparecer, porque eu não sou a luz. Eu não sou aquele que veio para fazer, porque eu não sou o Cristo. Eu sou a voz que clama no deserto, prepara o caminho para o Senhor. Meus irmãos, e quando João Batista faz essa citação acerca do texto do profeta ali, Isaías, queria que você pensasse um pouco, meus irmãos, porque no nosso contexto hoje, quando nós ouvimos isso, a gente acaba passando despercebido por alguns fatos importantes. Hoje, prepara o caminho para o Senhor. Hoje, quando nós saímos de nossas casas para fazermos viagens, nós encontramos estradas prontas, não é verdade? As ruas estão aí pavimentadas, prontas, para que nós apenas passemos por elas. Mas naquela época não era assim. Para um rei viajar de um lugar para outro, muitas vezes era necessário que estradas fossem abertas para que aquele rei passasse. Não haviam tantas estradas como hoje ligando um lugar ao outro. E muitas vezes era necessário que caminhos fossem construídos para que então o rei pudesse passar. Então, quando João Batista está citando isso, o que é que deve vir ao nosso coração? Uma estrada sendo pavimentada para o grande rei. João Batista tinha isso no coração dele. E nós precisamos ter a mesma coisa em nosso coração. Nós precisamos pavimentar um caminho para que o grande rei possa aparecer, ser visto e conhecido daqueles que ainda não o conhecem. Precisamos ser essas testemunhas fiéis do Senhor, testemunhas que não vieram para autoproclamar-se, mas testemunhas que vieram para proclamar o nome do grande Rei, do grande Senhor, do nosso Senhor Jesus Cristo. Testemunhas que não vieram para ser luz, no sentido de ser aqueles que vieram para brilhar, mas aqueles que vieram para refletir a luz do nosso Senhor Jesus Cristo. Assim devemos ser, irmãos. Devemos ser como luzeiros que resplandecem no meio da geração pervertida e corrupta, mas luzeiros que brilham à luz do Senhor Jesus. Não luz própria. Não luz própria, irmãos. Irmãos, as estrelas, elas estão sempre lá nos céus. Mas durante o dia, quando nós olhamos aqui do nosso olho a olho nu, nós não enxergamos elas. Mas à noite, quando tudo escurece, nós olhamos e vemos um céu estrelado, como se as estrelas aparecessem somente naquele momento, mas na verdade elas estão sempre ali. Durante o dia nós não conseguimos vê-las porque o sol brilha de tal maneira que a luz das estrelas são ofuscadas. Assim deve ser conosco. A luz do Senhor deve brilhar de tal maneira em nossas vidas que as nossas luzes
fiquem ofuscadas em meio à luz do Senhor que brilha em nossas vidas. Desta forma, todos verão o Senhor e não a nós, mas o Senhor. O Salmo 115 diz: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Senhor seja toda a glória, hoje e para sempre, meus irmãos. A glória do Senhor. João Batista, agora no versículo de número 26 aí do capítulo 1, João Batista diz assim: João lhes disse: eu batizo com água, mas em seu meio há alguém que vocês não reconhecem. Embora ele venha depois de mim, não sou digno de desamarrar as correias de sua sandália. João Batista se coloca aqui diante do Senhor como sendo alguém extremamente insignificante. João Batista se humilha perante aquele que é o Senhor dos Senhores. Meus irmãos, a ocupação mais baixa, mais humilhante aqui no contexto da vida de João Batista, aqui do Senhor Jesus, nessa época aqui, a ocupação mais baixa, mais humilhante, era a ocupação daqueles escravos que ficavam na porta das casas dos seus senhores, recebendo os convidados dos seus senhores. Quando esses senhores realizavam seus banquetes, suas festas, seus convidados chegavam, e naquela época não havia pavimentação nas ruas, então havia muita poeira nas ruas, e as pessoas chegavam com seus pés empoeirados. Então havia um escravo que ficava na porta da casa dos seus senhores, com uma bacia de água e com uma toalha, e todos aqueles que chegavam para aquele banquete, aquele escravo então tirava as sandálias daqueles convidados, lavavam seus pés para que eles pudessem entrar naquelas residências e ali participarem dos banquetes. E João Batista diz aqui nesse texto que ele não era digno de desamarrar as sandálias do Senhor. João Batista se coloca nessa posição porque ele reconhece quem é Jesus, a grandiosidade, o senhorio de Jesus Cristo. Então ele diz: eu não sou digno de desamarrar as suas sandálias, porque ele é a verdadeira luz. Porque importa que ele cresça e eu diminua, importa que ele apareça e eu desapareça, importa que o nome dele seja exaltado e glorificado e não o meu. Era o que tinha no coração de João Batista, meus irmãos. E é o que deve ter no nosso coração. Que o Senhor seja exaltado, que nós sejamos testemunhas do nosso Senhor. Que o nome de Jesus seja exaltado e não nosso. Que o Senhor seja engrandecido e não a nós. Aleluia, Jesus. Seja o Senhor exaltado. Seja o Senhor exaltado, Jesus. Olha, irmãos, se você ler lá em Mateus capítulo 11, no verso 11, o Senhor Jesus se refere a João Batista como sendo um grande homem. O Senhor Jesus se refere a João Batista como ele sendo um grande homem. E João Batista era um grande homem, porque João Batista sabia que Jesus era o Senhor, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, que toda a glória pertence a Ele. Aleluia! Glorificado seja o nome de Jesus. Que nós, igreja, aprendamos a glorificá-lo, a exaltá-lo, a engrandecê-lo. Que nós, igreja, aprendamos a colocá-lo nas maiores alturas, porque lá é o lugar dele, assentado num trono à destra do Pai. Aleluia, Jesus, seja exaltado. Convido você a orar junto comigo. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te exaltamos. Nós glorificamos a Ti, Senhor Jesus. Tu és o nosso Senhor, o nosso Deus. Tu és glorioso, Tu és majestoso, Tu és maravilhoso, Senhor. E se não fosse o Senhor em nossas vidas, o que seria de nós? Meu Senhor, Tu és o ar que respiramos.
Tu és a razão de viver. Tu és o nosso alimento, Senhor Jesus. É o Senhor quem nos faz levantar todas as manhãs. É o Senhor quem nos empresta o ar para respirarmos. É o Senhor que nos dá o fôlego de vida. É o Senhor quem nos sustenta, Senhor Jesus. É por causa de Ti, Senhor Jesus. É por meio de Ti, Senhor Jesus. Por isso damos a Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E nessa oração eu clamo a Ti, Senhor Jesus, para que a Sua igreja, que está nos vendo agora, a Sua igreja que está participando deste culto agora, para que a Sua igreja nesta noite Te exalte, engrandeça o Teu nome, para que a Tua igreja nesta noite se renda diante dos Teus pés, Senhor Jesus, para que a Tua igreja se lance diante de Ti, Senhor Jesus, assim como Maria que estava quedada aos Teus pés, ali Te adorava. Oh, meu Senhor, que a Tua igreja se renda a Ti, Senhor Jesus. Que o Senhor ocupe o seu lugar. O seu lugar, Senhor Jesus. Que nessa noite, Jesus, o Senhor venha assentar no seu trono. O trono que está em nosso coração. Que seja o lugar para o Senhor sentar e reinar. Verdadeiramente, Jesus. Em espírito e em realidade, Jesus. Não de palavras, não de lábios, mas de corações que confessam o Teu nome. Corações que vivem para a Tua glória, para o Teu louvor, Jesus. Senhor, fala ao coração da Tua igreja. Senhor, que estenda a Tua mão nesta hora. Corta corações nesta hora, Senhor Jesus, onde quer que esteja o Teu povo. Alcança-os com a Tua glória, com o Teu poder, com Tua majestade, com a Tua graça, meu Senhor. E opera maravilhas, transformação, libertação, Senhor. Curas, milagres, salvação. Ó, meu Senhor. Ó, Espírito Santo de Deus. Vem nesta hora operando, convencendo de todo o pecado, da justiça e do juízo, para a glória e para o louvor do nome de Jesus. Oh, aleluia, Senhor. Seja exaltado, seja engrandecido, seja exaltado, seja engrandecido, Senhor. Seja engrandecido, seja exaltado. Aleluia. Oh, glórias a Deus. Louvado seja o nosso Senhor, meus irmãos. Convido você a louvar, a exaltar, a engrandecer o nome do nosso Senhor. Louve ao Senhor. Igreja, louve ao Senhor. Adore. Adore ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Aleluia. Se tua voz eu ouvir e teus mandamentos guardar, serei bendito por onde eu passar. As tuas bênçãos vou receber, o teu favor vai me alcançar. Eu sei, confio nas promessas que Tu tens pra mim, e eu faço compromisso de ser fiel a Ti até o fim. Enche-me com Teu Espírito, derrame em mim a Tua unção. Eu vou fazer Tua vontade e andar na Tua direção. Enche-me com Teu Espírito, derrama em mim a Tua unção. Eu vou fazer Tua vontade e andar na Tua direção. Bendito por onde eu
tuas bênçãos vou receber, o teu favor vai me alcançar. Eu sei, e eu confio nas promessas que tu tem pra mim, e eu faço compromisso de ser fiel a ti até o fim. Enche-me com teu Espírito, derrama em mim a tua unção. Eu vou fazer tua vontade, andar na tua direção. Enche-me com teu Espírito, derrama em mim a tua unção. Eu vou fazer tua vontade, andar na tua direção. Enche-me com teu Espírito, derrama em mim a tua unção. Eu vou fazer tua vontade e andar na tua direção. Enche-me com teu Espírito, derrama em mim a tua unção. Eu vou fazer tua vontade e andar na tua direção. Aleluia, Jesus. Te exaltamos, ó Cordeiro Santo de Deus, e declaramos as tuas maravilhas. Teu Espírito se manifestará nesses dias, trazendo vitória em nossas vidas. Quem tentará o braço forte do Senhor? Quem impedirá o teu agir? Quem poderá nos resistir? Se a palavra de vitória já foi liberada a nós, se a palavra de vitória já foi liberada a nós, quem tentará o braço forte do Senhor? Quem impedirá o teu agir? Quem poderá nos resistir? Se a palavra de vitória já foi liberada a nós, se a palavra de vitória já foi liberada a nós, te exaltamos, ó Cordeiro Santo de Deus, e declaramos as tuas maravilhas. Teu Espírito se manifestará nesses dias, trazendo vitória em nossas vidas. Quem tentará o braço forte do Senhor? Quem impedirá o teu agir? Quem poderá nos resistir?
a palavra de vitória já foi liberada a nós, se a palavra de vitória já foi liberada a nós, quem tentará o braço forte do Senhor? Quem impedirá o teu agir? Quem poderá nos resistir? Se a palavra de vitória já foi liberada a nós, se a palavra de vitória já foi liberada a nós, se a palavra de vitória já foi liberada a nós, se a palavra de vitória já foi liberada a nós. Eu te agradeço pela minha família e por tua presença no meu lar. Te agradeço pelo pão de cada dia que o Senhor nunca deixou faltar. Eu te agradeço pela nossa harmonia. Só em ti, Senhor, podemos confiar. Te agradeço pelas tuas maravilhas e os milagres que ainda há de operar. A minha família é bênção do Senhor, ensina a tratar minha família com amor, edifica minha casa para o teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. Te agradeço pela minha família e por tua presença no meu lar. Te agradeço pelo pão de cada dia que o Senhor nunca deixa faltar. Eu te agradeço pela nossa harmonia. Só em ti, Senhor, podemos confiar. Te agradeço pelas tuas maravilhas e os milagres que ainda há de operar. A minha família é bênção do Senhor, ensina a tratar minha família com amor.
Amém, meus irmãos? Seja louvado, seja exaltado, seja engrandecido o nosso Senhor. E agora eu quero convidar você, meu irmão, a termos o nosso momento de oração. Estaremos agora orando no nosso momento de oração em família. E eu peço mais uma vez, meus irmãos, ore pela igreja do Senhor, ore pela nossa igreja que se reúne ali em Arembepe, pelos irmãos, pelas famílias, pelas reuniões presenciais, para que nós possamos voltar a ter todas as nossas reuniões presenciais, possamos receber muitos visitantes e voltar a ter ali vidas se dobrando diante do Senhor e confessando o nome de Jesus. Então ore, eu te peço, interceda pela sua igreja, interceda pela pregação da palavra, pois eu creio, esse tempo é um tempo trabalhoso, mas é um tempo de grandes vitórias. E as vitórias vêm quando dobramos os nossos joelhos e oramos. Então oremos ao Senhor.
Amém, meus irmãos. Louvado e exaltado seja o nosso Senhor. Louvado e exaltado. Meus irmãos, próxima sexta-feira, às 18 horas, temos reunião de oração na nossa igreja. Das 18 às 19 horas. Eu quero convidá-lo a estar conosco, orando na presença do Senhor. Às 19h30, estaremos dando início à escola bíblica no aplicativo Google Meet. E toda sexta-feira estaremos colocando no grupo do WhatsApp o link para que você possa ter acesso a esta sala e tenhamos as nossas reuniões de escola bíblica. Meus irmãos, nós já temos tido reuniões de escola bíblica, tem sido reuniões abençoadas. E eu quero convidar você também a participar. Separe esse tempo para estar estudando a palavra do Senhor. E também, meus irmãos, no domingo, próximo domingo, às 9 da manhã, temos o nosso culto presencial na igreja, das 9 às 10h30 da manhã. E estaremos também transmitindo ao vivo no canal da nossa igreja, meus irmãos. À noite, próximo domingo também, 18 horas, teremos o nosso culto presencial. Também iremos transmitir ao vivo no canal do YouTube da nossa igreja. Peço a você, esteja orando pelas nossas transmissões. Nós contamos aí com a sua oração, pois temos algumas dificuldades, né? Porque estamos aí necessitando, né? Tendo que contar com esses equipamentos, com a internet, contar que tudo funcione bem, para que tenhamos as nossas transmissões. E às vezes a gente acaba tendo um pouquinho de dificuldade com a internet, alguns equipamentos, então esteja orando por isso, meu irmão, para que a gente possa ter as nossas transmissões normalmente, amém? Então nesse domingo, 9 da manhã, reunião presencial na igreja, culto online. Nesse domingo, 18 horas, reunião presencial na igreja, também o nosso culto online, no mesmo horário. Ok, meus irmãos? Se nós atrasarmos alguns minutos, é por conta dos nossos equipamentos, pois temos que organizar tudo para poder começar. Então, pedimos sempre um pouquinho de paciência e a oração dos irmãos. E mais uma coisa, meus irmãos, nós temos mais lugares disponíveis na igreja, né? Nessa semana nós pudemos aumentar o número de cadeiras, pois houve uma flexibilização maior por parte das autoridades. Então a gente tem um número maior de cadeiras na igreja. Então eu queria convidar você a estar presente conosco, ok? Venha adorar o Senhor na igreja. Tem sido momentos assim especiais, irmãos. E eu tenho certeza que quando você estiver lá, você vai perceber o quanto você sentiu falta de estar ali, pois faz muita diferença. É muito bom a gente estar aqui, a gente usou essa ferramenta, né, do culto online, temos usado ainda, mas se você pode estar conosco, então aproveite essa oportunidade que você tem, para que possamos estar ali juntos adorando ao Senhor. Amém, irmãos? Então, esperamos você para estar lá adorando o Senhor no nosso templo, todos nós juntos como igreja do Senhor. Amém? Agora eu convido você a ouvirmos a palavra do Senhor, mais uma vez como nosso irmão José Alberto, ele é o mensageiro do Senhor hoje, ele tem uma palavra do Senhor para falar ao nosso coração. Que Jesus nos abençoe nesse momento, que o Senhor fale ao meu e ao seu coração. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você, meu irmão, minha irmã, meu querido ouvinte. Vamos falar nesse momento sobre o amor. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios 13 e nós vamos ler do 3 ao 7. 1 Coríntios 13, de 3 a 7. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso aproveitará. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Amém.
Estamos finalizando aqui uma sequência de 3 mensagens sobre fé, esperança e amor. Já falamos sobre a fé, já falamos sobre a esperança e hoje vamos finalizar falando sobre o amor. Está lá em 1 Coríntios 13, de 3 a 7, que nós acabamos de ler. O apóstolo Paulo, nesse momento, ele está chamando a atenção, repreendendo os crentes lá de Corinto, que estavam fracassando no seu modo de agir, na sua conduta, no seu comportamento com falta de amor. Então Paulo, provavelmente, ele quisesse mostrar que o cristão que ama não planeja o mal contra seus semelhantes, porque o amor busca o bem do próximo. Então Paulo estava tendo dificuldades com aquele povo nesse momento por falta de amor. Então o amor é mais do que simples emoção. O amor é um princípio, o amor é ação, é fazer algo por outros por compaixão a eles, sem levar em conta se sentimos ou não a afeição por eles. E nada disso estava acontecendo, ou então estava acontecendo de uma forma distorcida lá naquele momento. E Paulo estava fazendo essas considerações, chamando a atenção daquele povo por causa da falta de amor. O amor é afeição, é um afeto que todo ser humano possui. Eu possuo, você possui esse amor, esse afeto. Todos nós possuímos. Mas o apóstolo Paulo diz que o amor é o fundamento mais importante para o cristão. Olha que coisa forte, queridos. É o fundamento mais importante para o cristão. Por quê? Porque o amor é a marca que une a congregação. O amor é a marca que une o povo de Deus como uma família. Se não existir o amor, não vai existir essa união. Quando Deus mandou seu filho, seu único filho, para que morresse na cruz, foi para que eu e você, para que nós conhecêssemos o perfeito amor e a vida eterna que o Pai e o Filho sempre tiveram. Lá em 1 João, capítulo 4, versículo 7, diz: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. Presta atenção, queridos. O amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. O que é que Paulo está dizendo nesse momento? Que o amor está acima de dons, que o amor está acima de bens materiais, de valores morais, e que o amor, ele é a base para nos relacionarmos de forma sadia entre homens e também com o homem, a forma como o homem vai se relacionar com Deus. Em 1 João, capítulo 4, versículo 8, diz, 1 João 4 e 8, quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. O amor de Deus, ele é incondicional, o amor de Deus, ele é irretribuível e é imerecido. O amor de Deus é incondicional, irretribuível e imerecido. Na Bíblia, queridos, em algumas versões mais antigas, a palavra amor vem como caridade. Vocês vão ver em algumas Bíblias mais antigas que realmente usava muito esse termo caridade. Atualmente, com as novas versões, o termo caridade é mais usado como no sentido de se fazer o bem, de ser generoso com os necessitados, algo que nos encoraja, né, todos os clientes a buscarmos, né? Nós temos que buscar isso, fazer o bem aos necessitados. E aí eu vou citar aqui uma sequência de textos, depois vocês leem, que tem na Bíblia falando sobre essa caridade. Mateus 25, 34 a 36, 1 João 3, 17, 18, Tiago 2, 14, 17, Lucas 6, 38, e aí vocês vão encontrar outras passagens também que trazem
que falam sobre caridade. Mas vamos voltar aqui para o amor. O amor, ele é mais do que um sentimento, porque o amor, ele é sacrificial, exige abnegação para que tenhamos condições de colocarmos outras coisas, outras pessoas acima dos meus próprios interesses. É uma coisa difícil? É, mas é para ser feito. Colocar as coisas acima de nossos próprios interesses. Onde está isso? Romanos 12, versículo 9 e 10. E Paulo faz recomendações também sobre as virtudes na igreja como corpo de Cristo. Deve existir esse tipo de virtudes. E é isso que Paulo está recomendando, salientando a importância do amor, lembrando tudo que Jesus ensinou. Quando Paulo diz assim, sem hipocrisia, tem um texto que Paulo usa esse termo, sem hipocrisia. O que é que ele está querendo lembrar? Ele está querendo lembrar dos atores gregos que usavam máscaras quando iam fazer as peças, seus dramas clássicos. Eles usavam máscara para encobrir o seu rosto. Por que Paulo está dizendo isso? Ele está querendo dizer que o cristão não pode se comportar dessa forma, que o cristão não pode usar máscara, que o cristão não pode ser hipócrita, o cristão não pode ter aquela capa, quando eu chego, boto num canto, no cabide lá da igreja, pego outro e visto de santinho. Não existe isso. Ele está querendo dizer que o cristão não pode usar máscara, não pode ser hipócrita. O cristão, o comportamento do cristão é amoroso, é para ser amoroso, é para ser sem máscara, sem hipocrisia, e deve expressar a autenticidade e a boa vontade que existe no cristão. O amor cristão é a marca indispensável da vida cristã. É isso que Paulo está dizendo aqui a gente, quando ele fala de sem hipocrisia. Em Romanos 12 e versículo 16, Paulo fala de compartilhar pensamentos, que é o papel estratégico da mente na santificação. Romanos 12, versículos 1 e 2. E Cristo, queridos, Cristo foi esse exemplo de humildade, Cristo foi esse exemplo de humilhação, de amor. Filipenses 2, 1 a 8 diz, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então, o que foi que aconteceu nesse momento? Cristo deixou o seu status celestial, mas não deixou o status divino. Ele se despojou do seu status tão elevado para se tornar um servo, para se tornar um escravo, se tornar semelhante ao homem. Por que que isso aconteceu? Porque para que Cristo pudesse morrer na cruz, tinha que ser completamente humano. Filipenses 2,7 diz, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. O versículo não está dizendo tornando-se igual. Está dizendo tornando-se em semelhança de homens. Mas Paulo faz aí também uma distinção entre Cristo e o homem. Cristo não tinha pecado. Paulo diz isso. Está lá em 2 Coríntios 5, 21, dizendo que aquele que não conheceu pecado, tudo que Cristo fez, queridos, foi por amor. João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal. Você consegue entender esse de tal maneira? O que é de tal? Qual é o sentido? Se tem tamanho, profundidade, largura, mais, menos. O que é esse de tal? É de tal que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. De tal maneira foi esse amor imenso, esse amor que o ser humano não tem. Quem daria o seu filho para morrer por outra pessoa? Essa fica a minha pergunta no ar. Eu não daria, você não daria, muitos não dariam, a maioria não daria. Talvez existisse ou exista alguém que dê, mas esse foi o de tal amor de Deus, que deu o seu único filho para morrer por todos. Não fez distinção, não disse se era A, B ou C, classe X, Y, não. Todo aquele que nele crê. É preciso que tenha uma atitude sua, é preciso que haja uma atitude do homem. Crê, não pereça, mas tenha a vida eterna.
Então, queridos, o amor é maior do que a fé, o amor é maior do que a esperança, porque amor narra em detalhes o caráter e também é um atributo, ele é um emblema, ele é um símbolo de Deus. O amor é um atributo que pertence a Deus. A fé e a esperança são atributos do homem, mas o amor, ele é um atributo de Deus. Nós conhecemos 4 tipos de amor, já os mais conhecidos, mas vamos citar aqui: filéu, filia, é o amor humano, é o amor fraterno entre amigos, entre pessoas. Existe uma retribuição à medida que se recebe esse tipo de amor. Eu amo fulano porque fulano me trata bem, porque é uma retribuição. O amor storge, ele é o amor familiar. O amor eros, ele representa a parte consciente do amor de uma pessoa, ou que uma pessoa sente por outra, e está ligado, de forma mais clara à atração física. Isso nós já sabemos, a atração sensual, sexual, Mas eu tenho aqui um chamamento de atenção para você, queridos, em cima desse amor. Deus criou o sexo, sim, para ser usado no contexto honroso do casamento. Deus criou o sexo, mas tem uma finalidade honrosa para isso, não é de qualquer jeito. Ele é para ser usado no contexto honroso do casamento. O amor eros, somente ele não vai sustentar nenhum tipo de casamento, queridos. E agora o amor ágape, esse sim, esse é o amor de Deus, é o amor incondicional, é o amor perfeito, é o amor sacrificial. Esse amor, sabe, queridos, não pode se originar em mim e em você. Esse amor não pode se originar no homem, porque nós somos imperfeitos, mas ele pode gerar em nós, ser gerado também em nós, em mim e em você, através do Espírito Santo. Romanos 5 e versículo 5 diz: ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi otorgado. O que foi que aconteceu na cruz? Na cruz, através de Cristo, Deus mostrou todo esse amor incondicional por mim e por você. Deus mostrou todo esse amor ágape com o sacrifício de Jesus Cristo, fazendo com que esse amor sempre seja visível. Esse amor nunca vai se apagar. Sabe, amados, nós não somos dignos desse amor, nem a gente consegue entender esse amor por causa das referências que temos, que não são as melhores referências. São referências de amigos, de líderes, de colegas, de pai, de família, etc. E que muitas vezes são referências que exigem cobranças, retorno em demasia. É o amor chamado amor com troca. Então, é um amor que é feito, só se consegue através de uma troca. E finalmente, queridos, eu queria dizer para você e lhe perguntar: em qual é a área que você está precisando melhorar neste momento? Na fé? Na da esperança? Ou na do amor? Qual é a área que você está precisando trabalhar nesse momento? Sabe qual é o segredo, queridos, da nossa vitória? Está em contar, está em falar com Deus, está em buscar Deus, falar com Ele as nossas necessidades, as suas aflições, as minhas dificuldades, as nossas fraquezas. É preciso confessar, é preciso buscar Deus, é preciso falar com Ele. Tenha fé, não deixe que essa esperança morra, porque Cristo é a solução para os seus problemas. Tenha fé, acredite que existe uma solução para os seus problemas. É Cristo que está aí disponível para você. Basta crer, entregar sua vida, fazer uma conversão fiel, leal, sincera a Cristo neste momento, exercitando a sua fé, exercitando a esperança e o amor. Nós vamos conseguir vencer barreiras, nós vamos conseguir transpor barreiras que nos impedem de prosseguir. Mas é preciso o exercício da fé, é preciso ter a esperança e é preciso exercitar o amor. Sabe por quê, queridos? Porque a fé
ela acredita. Eu acredito pela fé. Você faz pela fé, acredita. Mas acredita mesmo, confia, entrega. A esperança, ela aguarda. Quando você tem fé, você acredita, você entrega nas mãos do Senhor, entrega o teu caminho, confia e Ele tudo fará, diz a Bíblia. Mas é preciso que tenha esperança, é preciso que você aguarde. Não é do jeito que eu quero, não é da forma que você quer. É da forma que Deus, soberano, na sua imensa sabedoria e soberania, vai agir. Então a fé acredita, a esperança aguarda e o amor, ele vem e completa, ele dá força, ele dá firmeza para que você continue, para que nós continuemos nessa busca. Lembre-se sempre desses 3 ajudantes: fé, esperança e amor. E acima de tudo, queridos, aproveite para você entregar a sua vida. Você que ainda não fez isso, entrega total da sua vida a Jesus. Eu não estou falando aqui de religião. Deus não é religião. Faça uma entrega total a Jesus. Busque esse caminho para a sua vida e assim você também vai estar salvando a sua casa, a sua família. Você vai ser o canal de salvação para toda a sua família. Faça essa entrega. Entregue a sua vida a Cristo para que você possa triunfar, vencer todas as barreiras que se levantarem contra você, que se levantarem em sua vida e na vida da sua família. Só depende de você, meu irmão. Só depende de você, meu querido, fazer essa entrega total, acreditando nesse amor de Deus, que é um amor que vai completar toda a sua caminhada. E eu finalizo dizendo a você, deixando essa palavra de esperança: não desista nunca. Acredite, Deus tem o melhor para você. Deus abençoe a sua casa, a sua família, a sua caminhada. E nunca esqueça, fé, esperança e amor. A fé acredita, a esperança aguarda e o amor completa. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para morrer por você e por mim, e para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus abençoe a sua casa, a sua família, o seu trabalho, os seus negócios. E acima de tudo, queridos, tenha fé, acredite que Deus lhe ama profundamente, com toda a força, ao ponto de dar o Filho para morrer por você e por mim. Deus lhe abençoe. Forte abraço. Amém, meus irmãos. Louvamos a Deus por mais esse tempo tão precioso em que podemos adorá-lo, exaltá-lo e engrandecê-lo. Peço mais uma vez, continue aí firme em oração, perseverante buscando o Senhor. Amém? Nós estamos orando na nossa corrente de oração, perseverando ali, orando ao Senhor. Temos também, toda quarta-feira, separado 2 famílias para estarmos orando e intercedendo. E hoje é dia de você separar mais 2 famílias para estar orando. Amém? Vamos nessa batalha, irmãos. Sempre em oração e podendo experimentar vitórias na presença do Senhor. Amém? Vamos agradecer ao Senhor. Ore junto comigo nessa hora. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por essa noite, por esse tempo que tivemos aqui na tua presença. Obrigado pela sua palavra que falou o nosso coração. Oramos e pedimos, continua, Senhor, falando conosco. Que a tua palavra continue ministrando aos nossos corações. Dá-nos, Senhor, esse final desta semana, dias de vitórias, dias abençoados na tua presença. Abençoa a tua igreja, Senhor. Cada família representada, que a tua mão estendida os alcance onde estiverem. Eu te peço em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja com cada um de vós, com cada família aqui representada e com todo o povo de Deus em toda a face da terra, desde agora e para sempre. Amém. E graças a Deus. Que Jesus te abençoe.
Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. Tua igreja te adora, tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, tua igreja te adora.